Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa 27ª Quarentena do Bem. Deixa eu só ver aqui o meu Instagram, diz que tá com qualidade baixa, só um minutinho. Muito bem, Trinite, é isso? Lloyd também entrando aqui, chegando. Queridos e queridas, manda aí, pessoal do Instagram, manda esse aviãozinho aí, chama o povo para vir participar da nossa live. Você que está aqui no Facebook, manda aí o convite também aqui do Facebook. Vamos chamar o povo para cá. Vamos convidar as pessoas para essa nossa noite de reflexão, nessa nossa quarentena do bem. Olha, já vou logo, Célia entrando aqui, bem-vinda. Já vou logo avisando o tema da nossa live de hoje, ok? O tema da nossa live de hoje é retorno à sua essência. Promete esse tema, não promete? Retorno à sua essência. Bom, para quem se conhece bem, retornar às essências é um pouco mais tranquilo. Para quem não se conhece muito bem, retornar à essência é mais desafiador, né? Então a gente tem essas duas situações. A gente tem a situação do retorno à essência com tranquilidade, ou talvez não com total tranquilidade, mas assim, né, com maior possibilidade de êxito, que é para aquelas pessoas que já se conhecem muito bem. E nós temos o retorno à essência, né? A essência de quem você é realmente, mais desafiadora quando o autoconhecimento não está assim, nota 10. Então, vou começar com essa pergunta, porque essa pergunta, ou melhor, a resposta a esse questionamento, né? A sua consciência sobre o seu estado atual de autoconhecimento ou não, ela meio que vai te ajudar a entender o que tem pela frente, tá ok? A Lê entrando aqui, bem-vinda. Liz acabou também de chegar por aqui, bem-vinda, querida Liz. É isso aí, a casa é de vocês. Aproveita e convida o povo aí, manda esse aviãozinho aí, vamos chamar o pessoal para participar da nossa live aqui, da nossa 27ª, né, nosso 27º encontro da nossa quarentena do bem, ok? Tô aguardando aí vocês chamarem essas pessoas para a gente alcançar o maior número possível de pessoas com essas nossas sementes, né? Essa semente do bem-estar, essa semente da saúde mental. Luca Nelosso, que gracinha, gente! Bem-vinda! Saudade de ti, menina! Esses dias a gente conversou aí no direct, né? Te mandei uma mensagem. Que bom ter você por aqui, Lu. É isso aí, já convidei umas pessoas aqui. Zordmira, boa noite. Márcia, estou aqui. Bem-vinda. Ivone, bem-vinda. Mauro Sérgio, bem-vindo. Vamos ver aqui, deixa eu cumprimentar o povo do Facebook que está entrando. Ana Delfim, gente, tem um povo aqui que é muito fiel, não é não? Coisa maravilhosa. Ana Lúcia Moreira, bem-vinda. Perfeito, então vamos à primeira pergunta dessa. Regina Portela, bem-vinda. Gilberto Lima, boa noite, ele está dizendo boa noite para você também, meu caro. Então, é importante você já ir respondendo esse primeiro questionamento. Do ponto de vista do quanto você se conhece, que nota você merece? E aí, Regina Portela, conta pra mim. E aí, Luciana, conta pra mim. Que nota você merece quanto ao seu autoconhecimento? Maiara, minha linda. Glauceli, bem-vinda. Duca Andrade, bem-vinda, muito bem, vamos chegando aí. Maiara também, tem um século que a gente não se encontra, né, linda? Saudade, beijo do coração. Lúcia Margarete, saudade de ti também, minha querida, prazer ter você aqui na nossa live. Ixi, Alexandra tá dizendo, acho que 0. Pastor Valdiberto, bem-vindo. Então, a primeira pergunta que eu fiz, que é para você refletir, se não quiser responder aí, responde dentro do seu coração. Que nota você acha que merece para o seu autoconhecimento?
E o motivo pelo qual eu estou fazendo essa pergunta tem a ver com o fato de que o tema da live de hoje requer isso de nós, tá? Então, o tema da live de hoje é o retorno à nossa essência. Agora, gente, eu só posso retornar ou retomar a minha essência se eu me conheço. Quanto melhor eu me conheço, mais eu vou poder caminhar para essa essência. Quanto menos eu me conheço, mais desafiador vai ser voltar. Voltar para onde? Para um lugar que eu não sei onde é. Larissa Faria, bem-vinda. Ale, tô mais perdida do que segue em tiroteio. Mas, Ale, isso é o importante, Alexandra, isso é o bacana, sabe por quê? Porque se eu sei que eu tô perdido, pelo menos eu sei como que eu tô, não é? O duro é aquele que tá perdido e não assume que está ou não sabe que está perdido. Esse é o mais desafiador. Larissa dizendo, saudades, Márcia, quanto tempo, minha cara, é verdade, que bom a gente poder se reconectar aqui, né, nesse espaço. Tami, muito bem-vinda. Olha só, a Ana tá dando uma nota boa aqui, ó, nota 9, parabéns, Ana Delfim. Pastora Josi, bem-vinda, querida. Silvana, muito bem-vinda. A Regina Portela também deu uma nota bacana, nota 8. Tem gente que com os notaços. Essas mulheres aqui são mulheres de longa caminhada, né? Que eu digo longa caminhada não é de idade, viu, gente? Necessariamente não é de idade, porque tem gente que já está na terceira idade e não se conhece porque nunca fez a caminhada interna. Tem gente que faz a caminhada externa, mas não faz a caminhada interna. Então, autoconhecimento e retorno às essências tem a ver com caminhar para dentro, caminhada interna, ok? Então é isso que eu quero cutucar você hoje aqui. A Eva Ferreira dizendo boa noite, querida. Boa noite para você. Silvana também dizendo boa noite. Retorno à sua essência. Quando eu falo de caminhada interna, acho que é bacana a gente parar para pensar no mistério da caverna. Ivani, boa noite. Mistério da caverna. Existem dois espaços geográficos muito interessantes que muito pode nos ensinar sobre o aspecto da nossa jornada aqui nessa vida, da nossa jornada espiritual, da nossa jornada de autoconhecimento, tá? São dois espaços geográficos. O primeiro é a caverna e o segundo é o topo da montanha. Você veja que eles estão na exata oposição um ao outro, né? Então a caverna, principalmente se a gente pensa na caverna, não simplesmente, né, um buraco aqui e você entra lá para o meio da montanha, mas se você pensa naquela caverna que você vai descendo, muitas cavernas são assim, né? Você vai descendo e descendo. Então a caverna é o lugar mais profundo. E, em geral, montanhas, espaços montanhosos são também espaços de caverna. Então você entra ali na boca da caverna, que está geralmente no ponto inicial da montanha, mas você vai descendo. E o pico da montanha é o ponto mais alto. São dois espaços antagônicos entre si e que representam dois pontos importantes da nossa jornada espiritual, da nossa jornada de autodesenvolvimento, de autodescoberta. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então, se é novidade, vamos lá, vamos mergulhar. E se você já ouviu falar sobre isso, vamos mergulhar também e tirar disso crescimento para nós hoje. Lúcia Margarete, eu não sei se estou me achando ou ainda me procurando. A Lúcia, bem-humorada como sempre. Boa, querida, boa. Ela disse que está entre 2 e 9. Isso é que é 880, hein? Renata, minha prima querida do coração. Beijo no coração. Muito bem. Então, o espaço da caverna, simbolicamente, representa o quê? Ir para a caverna representa o quê? Representa entrar dentro de mim mesma, significa me conhecer, significa ir descendo no subterrâneo do meu ser e entender o que está guardado nesses lugares mais ocultos, nesses lugares, nesses recônditos mais escondidos. Nem tudo que eu sou eu ponho para fora. E assim, que bom que a gente não põe tudo para fora, né? Hoje mesmo eu precisei resolver uma questão de cartório.
E, gente, nós não fomos muito bem atendidos, não. Incrível, né? Quanto menor o número de pessoas, né? Só entrava lá de hora marcada, eu tava de hora marcada, não tinha outra pessoa para ela atender além de mim naquele momento, né? Que a gente pensa às vezes assim, o atendimento quando não é muito bom, é porque tá lotado demais, não era o caso, né? E, gente, que atendimento ruim. E o que tava no meu interior era, ai, que ódio, que ódio. Vou falar pra essa mulher que não tem cabimento uma coisa dessa. A vontade era falar umas pra ela, né? Essa era a vontade. Mas aí eu segurei essa minha vontade, fiz cara de paisagem, fingi demência e incompetência dela, porque ela não sabia nem fazer o trem que ela precisava fazer. Fingi demência, né? Fingi que eu não percebi, que ela estava mais perdida do que segue em tiroteio. Olha aí, Ale, tem gente que tá assim no trabalho, mais perdido do que segue em tiroteio. Naquele momento, se eu colocasse pra fora o que eu estava sentindo, eu estava cansada, estava estressada, estava com fome. O problema é que eu fui para resolver em 10 minutos, já estava 2 horas tentando e não estava resolvendo. Se eu fosse colocar para fora o meu monstro, e não teria ajudado em nada, não teria melhorado o atendimento, não teria resolvido o problema. Pelo contrário, né? Vai saber depois se a pessoa fica de marcação com a gente, ainda piora a vida da gente, né? Vai saber. Então, é bem verdade que nem tudo que a gente tem aqui dentro a gente põe para fora, e isso por vezes é benéfico, isso por vezes é uma questão de autopreservação, isso por vezes é uma questão de preservação do outro. Por exemplo, nem todas as vezes que eu estou triste, eu saio contando por aí que eu estou triste. Aliás, pouquíssimas vezes eu conto e eu escolho as pessoas para quem eu conto, porque é autopreservação. As pessoas não têm que ficar sabendo das minhas mazelas. E de mais a mais, ao falar isso o tempo todo, eu estou reforçando o quê? Para minha mente e para as minhas emoções? Eu estou reforçando a tristeza, né? Então aquela máxima, né, de quando alguém pergunta, e como é que você tá? Tô ótima, tá tudo bem, né? Eu até contei para vocês aqui, né, em uma das lives, né, daquela mulher que recebeu o milagre do filho ser ressuscitado, e o filho já está morto, e ela fala, não, tudo vai bem, tudo vai bem. Então assim, tem partes nossas que nós guardamos, e isso é até positivo. Só que tem algumas partes nossas que nós corremos o risco, né, a gente corre o risco de guardar até de nós mesmos. E assim, a gente guarda tristezas que a gente não percebe que está sentindo, a gente guarda algum mal-estar que a gente não percebe que está sentindo. Não é incomum, tá? Então, o contrário, é comum que a gente atenda casais, né? Eu e Lindomar fazemos terapia de casal. Então, é de certa forma comum um casal chegar aqui e aí o marido vira e fala, e geralmente é assim, gente, é o marido que não percebeu antes, na maioria dos casos é assim. O marido fala assim, mas não sei porque essa mulher quer separar de mim, não tô entendendo, tá tudo tão bem, agora que isso aconteceu. Aí ela começa a relatar que na verdade o que aconteceu, tá acontecendo há 5 anos, 10 anos ou mais, né? Mas que de alguma forma, talvez ela não tenha deixado claro, ou ele não entendeu, né? Mas se ele não entendeu, a culpa não é dele, porque a responsabilidade é de quem comunica, não é de quem recebe. Eita! Anota isso na cadernetinha. Se você está querendo contar para alguém algo que você está sentindo, que está te incomodando nessa pessoa, e essa pessoa teima em não entender, a responsabilidade é sua. Você é que tem que falar de outras tantas maneiras até que essa pessoa entenda. A responsabilidade maior pela comunicação é do comunicador e não do ouvinte. De repente a gente fala sobre comunicação numa outra live, mas só essa palhinha aqui para nós. Então a ideia é essa. Às vezes tem coisas em mim que me incomodam e eu não conto pro outro. E de repente no casamento em especial, quando vê a coisa explode, quando vê já não tem mais jeito, quando vê já tá, né, a ponto de não ter mais condição. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso acontece na vida profissional, a pessoa carrega, quando chega uma hora adoece, não dá conta mais de ir pro trabalho, né? Por quê? Porque segurou tanto tempo, que aí não dá conta mais, né? A Duca Andrade está perguntando, momento, coisas de casal. É isso aí, meu cara! Irene Pereira chegando por aqui, bem-vinda. A Silvana tá lembrando da nossa hashtag, né? Hashtag tudo vai bem, é isso aí, isso mesmo. Maria de Lourdes, bem-vinda. Edmilson Santana, bem-vindo. A Lógia está dizendo, gosto de falar, vai tudo bem. Exatamente, né? Só que, apesar de dizer isso, eu tenho que entrar em contato com as minhas emoções e saber o que realmente está acontecendo aqui dentro. Eu posso até não falar tudo, mas aqui dentro eu tenho que ter clareza. E isso é o descer na caverna.
Descer na caverna é penetrar e entender tudo que está dentro de mim para chegar às minhas essências. Eu disse que o outro ponto é o pico da montanha. O pico da montanha tem a ver com o quê? O pico da montanha tem a ver com a conexão com o máximo da nossa espiritualidade, a conexão com Deus, a conexão com a transcendência, né? Então, uma máxima dentro desse mistério do desenvolvimento pessoal e espiritual é que só vai fazer uma boa subida ao cume da montanha quem desceu nas profundezas da caverna. Viu? Vou até repetir essa ideia para você, porque tem umas coisas que vêm assim, meio que trava o sistema. Acontece com você? Então vou repetir. Luciana Bernardes, muito bem-vinda, minha linda. Ainda tá na fazenda? Ok. Então vou repetir a ideia. Só consegue subir com competência e extrair o máximo do pico da montanha, porque o pico da montanha é o momento de contato com a divindade, é o momento da minha transcendência. Estar no pico da montanha é poder olhar para tudo e ver acima. Quem está no pico da montanha tem a visão privilegiada e pode ter um olhar estratégico e pode encontrar saídas e alternativas, não é assim? O alto da montanha é o mais próximo de Deus. Foi no alto de uma montanha que Moisés trouxe de lá os 10 mandamentos. Por quê? Porque no alto da montanha o contato com o divino é mais livre. Mas só vai aproveitar o máximo do pico da montanha, do que aquele espaço energético pode oferecer, quem desceu no mais profundo da caverna. Não existe conexão para cima se não tiver conexão para baixo. Para baixo é interna, tá, gente? Porque esse para baixo é você, é dentro de você mesma. Não é profundo e belo isso? Veja que a gente tem referências disso nas mais diversas situações. Vamos falar na construção civil? Quanto mais alto o prédio, mais profundo o alicerce. Você vê aquela escavação de um buraco profundo, pode saber, o prédio vai ser muito alto. Se você quer um prédio baixinho, uma casa apenas, não precisa fazer alicerce muito profundo. Mas quanto mais tem que subir, mais tem que descer. Essa também é a beleza da flor de lótus, né? Que é essa flor que lança um pendão bem elevado, mas que para que o seu pendão seja elevado, a sua raiz tem que ter a profundidade de pegar ali a lama do leito do rio. Então a gente vai pegar vários elementos, vários símbolos que vão nos trazendo a mesma mensagem. Para você voltar à sua essência, para você se conhecer, você precisa ter a coragem de entrar na caverna. E a caverna pode ser um pouco amedrontador mesmo, né? Pode ter morcego, a caverna é escura. O que é o morcego da caverna, né? É de repente aquele conteúdo que você não quer olhar, né? De repente você é uma pessoa que tem inveja, mas você prefere fingir que não tem. Se você entrar na caverna, você vai ver o tamanho do bicho chamado inveja que tem lá dentro. Talvez seja o orgulho, né? Que você quer passar uma cara de gente humilde, né? Mas no fundo é orgulhoso. Quer passar uma cara, você quer arrotar a humildade, mas no fundo é orgulho. Se você descer na caverna, você vai enxergar esse orgulho. Então assim, na caverna tem uns morcegos que a gente não quer ver, que a gente teme, mas que estão lá. E o fato de você não olhar não significa que eles deixaram de existir, significa apenas que você perdeu a oportunidade de entender essa essência. Por outro lado, nessa caverna também tem pedras preciosas. Onde é que se fazem as grandes escavações para encontrar os grandes tesouros, né? Encontra veios de ouro, encontra diamante, rubi, esmeralda. Tudo isso está dentro da caverna. Se você ficar com medo de descer por causa dos morcegos, você também não vai poder garimpar os tesouros que tem aí dentro. E os tesouros, por exemplo, da sua caverna, são as suas competências que você ainda não parou para perceber que tem como potencial. De repente, você é aquela pessoa que tem um potencial de amar desse tamanho e está amando desse tamanho. Por quê? Porque você não percebeu ainda que seu potencial é esse. Às vezes, você tem um potencial de ajudar o próximo desse tamanho, mas você não está usando, porque você não desceu na caverna. Você não sabe que você tem. Às vezes, você tem um potencial de ser feliz desse tamanho e está sendo feliz desse tamanho, ou está sendo triste a maior parte do tempo.
Então os tesouros estão dentro da caverna, né? Estão os morcegos, estão os tesouros, mas nós precisamos descer na caverna, né? Precisamos enfrentar a sombra, precisamos enfrentar o morcego, porque é lá que nós vamos conhecer quem nós somos, no nosso íntimo, na nossa verdade mais profunda. E só o autoconhecimento vai nos ajudar nesse tópico, né, que é o tema que eu estou propondo para hoje, que é o retorno à sua essência. Bom, deixa eu só ir falando oi pro povo que entrou aqui, eu não falei oi ainda, ler alguns comentários para dar prosseguimento aqui nessa nossa história. Tem história para vir aqui hoje. Hoje eu vou contar uma história. A história que eu vou contar hoje é uma outra história do livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa. Eu já contei uma, né, que foi La Loba, vou contar outra hoje. A Irene Pereira, já tinha falado oi para ela. A Liliane, boa noite, Liliane. Liliane Luiza. Edmilson, bênção de Deus, enriquecedor. Amém, meu querido. Maria do Socorro, estou precisando aprender a me comunicar melhor. Fico sem paciência. Paciência é um dos requisitos, né, pra gente poder se comunicar. Divina Messias, minha tia querida. Será que é minha tia mesmo? Deve ser, né? Acho que sim, que eu não tô vendo a foto, mas se tiver uma outra Divina Messias, eu vou te dizer que você é charada minha tia. Bigalvão, Bernadette, Pupo, bem-vinda. A Lúcia está dizendo, não sou fã de morcego, por favor. Minha querida, nem eu, mas se for descer na caverna, vai ter que encarar os morceguinhos, viu? Não tem jeito não. Valdelina, boa noite. Fui convidada para uma amada irmã em Cristo, Lloyd. Valderina, eu acabei lendo como uma outra pessoa que sempre participa das nossas lives. Então, Valderina, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui, espero que você goste. Silvana, ai que medo, sei que tem bicho lá, preciso aprender a domá-los. Né, a gente já tem que descer para a caverna preparado, o que a gente vai encontrar por lá, o que a gente vai virar, mas tudo bem, né? Lógico, está dizendo, muito interessante esse assunto, você é demais, gratidão, querida. Júlio entrando aqui também, deixa eu ver aqui no Instagram o que o povo foi comentando. Luciana diz que a internet está ruim na fazenda, mas ela está acompanhando a gente, olha só, coisa boa. Glauceli, no alto transcende nossa visão, se vê Deus, verdade, querida. Luciana está dizendo perfeito. Glauceli, o bambu passa anos de desenvolvimento para baixo, quando maduro cresce acima do solo. É verdade, o bambu é um outro exemplo disso, né? Um outro simbolismo disso que a gente está conversando aqui agora. Marlene, bem-vinda, minha querida. Dina, a Luciana Bernardo dizendo verdade. A Lúcia Souza dizendo sabe as palavras. Dina dizendo você é incrível. Gratidão, querida, gratidão. Perfeito. Então, eu quero fazer 3 perguntas que vai te reportar a sua história de vida. E essas 3 perguntas eu trouxe aqui para te ajudar a fazer um pouco desse mergulho, ok? Então, vamos fazer um pouco na descida dessa caverna aí? Só que as minhas perguntas são positivas, tá? Então, essas perguntas que eu vou fazer agora é no sentido da gente descer na caverna mais para olhar para os tesouros, tá? Porque para olhar para os morcegos, deixa numa terapia. Marca uma sessão de terapia que eu te ajudo a olhar, né? A percorrer a escuridão, a domar, né? Como disse aqui a nossa querida Silvana, né? A aprender a domar os bichos. Deixa para fazer isso numa sessão de terapia, pode marcar que a gente faz isso juntos. Mas eu quero fazer o sentido, mais no sentido de você olhar para o positivo, ok? Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, eu quero que você volte para sua infância. Lembre ali quando você tinha entre 8 e 11 anos, por aí, nessa faixa etária. Se você quiser lembrar de antes disso, tudo bem, né? Mas é infância. Tá bom? Infância. E lembrando das coisas que você fazia, das coisas que você gostava na sua infância, o que você curtia, né, fazer. Eu tenho algumas fases específicas da minha infância, tem uma parte da minha infância, um recorte da minha infância que eu morei em chácara. E esse período que eu morei em chácara é bem
meio que um ícone, assim, né? Ali eu fiz coisas que eu não fazia antes de morar numa chácara e não fiz depois. Teve um período que eu morei em São Paulo com a minha avó, então esse foi um outro ícone, né? O morar com vó, as características de estar com os avós, né? É totalmente diferente, né? O modelo educacional de avós e o modelo educacional de pais é bem distinto. Então, assim, né? De ser o dodói da casa e, né, de estar, né, em São Paulo, enfim. Então eu tenho alguns recortes da minha infância, de fases distintas que eu vivi na minha infância e de coisas que eu gostava muito de fazer, né? Por exemplo, quando eu morava na fazenda, não era fazenda, era chácara, era pequeno o terreno, né? Apesar de poder ficar solta por lá e ter pé de mangueira, de abacate, de tudo quanto é trem nessa chácara, eu não era de subir, eu era uma menina mais medrosa, eu sempre fui mais cabeça, entendeu? É meio assim, né? Se a cabeça pudesse viver sem um corpo e isso fosse uma opção, é possível que eu até fizesse essa opção. Eu sempre fui mais intelecto e pouco voltada para o corpo, coordenação motora e lateralidade, nunca foi lá essas coisas. Então, eu era medrosa, não era de ficar empoleirando nas árvores, essas coisas. Mas tinha as coisas que eu gostava de fazer na fazenda. Quando eu morava em São Paulo, tinha as coisas que eu mais gostava de fazer na casa da minha avó, eu tinha os meus amiguinhos de rua, que a gente brincava, e tinha as coisas que eu mais gostava de fazer. Tinha as brincadeiras de fantasia que eu fazia sozinha, né? Que eu fantasiava, imaginava mil coisas. Então, esse recorte, eu estou contando, jogando um pouquinho dessas ideias, né, para você pensar. A Glaucelita diz que também morou com os avós. É isso aí, querida, nós viramos gente, porque Deus tem misericórdia, né, porque morar com vô, ou gente que estraga, menino é vô e vó. Mas é o trem melhor do mundo, né? Acho que vô e vó estraga, mas ao mesmo tempo é que dá essa doçura pra gente. Porque quem morou com vô e vó fica mais doce na vida. É o que eu penso. É o que eu penso. Perfeito. Então a minha pergunta é, lembrando de como você era na infância, tenta buscar uma palavra que você acha que pode descrever a sua essência na infância. Uma palavra que descreva você na infância, algo positivo, ok? Porque eu também tive alguns recortes da minha infância de momentos de dor, de sofrimento, de luto, né? Perda de um irmão. Tive, né, umas histórias aí. Mas agora lembre-se, a gente está olhando para buscar os tesouros da caverna. Não é para poder tentar pegar os morceguinhos não, tá bom? Pegar os morceguinhos a gente pega, pega fazendo terapia. Então vamos lá, uma palavra que te descreva. Estou desafiando você a escrever essa palavra aí no comentário. Essa palavra que descreve a sua essência quando você era criança. Glaucelita dizendo, ótimas lembranças, com certeza, docinhos. Ó, a Lúcia Margarete diz, eu era risadinha, ó, risadinha descreve a essência dela na infância. Glaucelita diz que brincar descreve a essência dela na infância. Conta aí, gente, digita aí pra mim. Que palavra descreve positivamente algo da sua essência na infância? Algo que descreve muito a minha essência na infância é sonhadora. Como eu sonhava, como eu brincava de fantasiar, como eu criava mil e uma ideias, mil e uma coisas, mil e um paraísos, né? Então, sonhadora dentre outras, né? Risadinha também serviria para mim, viu, Lúcia? Luciana tá dizendo família. A Lúcia está dizendo felicidade. A Lê está dizendo a felicidade de ganhar uma irmã. Olha que delícia. Luciana Bernardes, eu adorava meus avós paternos, o qual morei com eles um bom tempo. Tenho lembranças boas. Gostava mais deles do que dos meus pais. Os pais que não escutem, né? Mas é verdade. Você quer ficar na casa da sua avó, da sua mãe? Da minha avó. Não tenho dúvida. Fátima Dias entrando agora, diz que chegou atrasada, mas chegou. Bem-vinda, Fátima. Fátima, eu fiz uma pergunta agora, o pessoal está escrevendo aí nos comentários. A pergunta é, lembrando da sua infância, o que é uma palavra que descreve a sua essência na infância? Algo positivo, ok? Silvana dizendo alegre. Regina Silva, bem-vinda. Qual é a palavra que descreve a sua essência na infância? Aí eu vou fazer a segunda, eu disse que são 3, vou fazer a segunda. Ó, Gisele Moura está dizendo liberdade. Ai, que palavra linda, né? Para descrever a infância da gente. Liberdade. A Larissa, criativa. Eita,
Eita, nós! Vai respondendo aí, meu povo. A palavra que descreve a tua essência na infância. A segunda pergunta agora, eu quero que você vá para o período de adolescência. Então, pode ser de 15, entre 15 e 18 anos, tá? Eu sei que a diferença de 15 para 18 é muito grande, né? Mas pega um recorte em algum desses momentos. A Ivone está dizendo força, olha que bacana. A Regina Silva disse alegria. Marli Soares, sonhadora, eu imaginava coisas. A Dina, história infantil. O Antônio disse que a palavra que descrevia ele na infância é amizade. Luciana Bernardo, sonhar. A Lúcia Margarete, excelente cantora. Lúcia Margarete, essa é que descreve você na adolescência? Você já está respondendo da adolescência agora? Então, Luciana Bernardes, amar já é da adolescência? Então, a pergunta agora é da adolescência. Lembrando de você, entre 15 e 18 anos, o que você acredita que seria uma palavra que descreve a tua essência nessa fase de vida, na adolescência? Me amar, a Luciana Bernardes colocou aqui. A Irene está dizendo assim, ó, só gostava de brincar, fazer comidinha com frutas verdes, com manga, porque eu sou do interior de São Paulo. Irene, você acredita que na época que eu morei na chácara, eu brincava de cozinhadinho? E no cozinhadinho tinha de tudo, porque aí tinha uma tia que estava querendo casar com meu tio, né? E aí assim, tinha essa coisa, porque eu era muito apegada com os meus tios e muito ciumenta, então quem tentava entrar na família tinha que conquistar a sobrinha também, né? E aí essa tia querendo me conquistar, quantas vezes ela fez cozinhadinho comigo e matava uns franguinhos, gente, pequenininho. Então eu fazia cozinhadinho de mentira e de vez em quando fazia cozinhadinho de verdade, com quem queria brincar comigo. Oh, delícia! A Lúcia está dizendo sonhadora, Lúcia Souza. A Lê está dizendo rebeldia. Minha querida, foi rebeldia que marcou sua adolescência? É isso aí. Marli dizendo felicidade ao lado dos meus pais. Lloyd dizendo alegria. Dina, ter roupas novas, ó que bacana. Marlene Lima, esforçada, já trabalhava na adolescência, olha que bacana. A Lúcia disse que também. Também para qual? Para já trabalhava ou para rebeldia? A outra das rebeldes aqui, Larissa Faria, diz que também é rebeldia, a palavra que marcou ela na adolescência. Olha só. E a terceira e última pergunta que eu quero fazer de lembrança das fases é início de carreira. Tá? Então agora eu já estou pensando, tá, quem começou a trabalhar bem cedo, né, igual a Marlene, que começou a trabalhar já, né, esforçada, trabalho, já fazia parte dessa fase. A Regina Silva está dizendo, na adolescência marcou foi a amizade, que tem até hoje do colégio, muito bom, delícia, né? Luciana Moraes está dizendo que foi incertezas que marcou a adolescência. A Fátima Dias dizendo que foi alegria. Então agora eu quero que você se projete para aquela fase de mais ou menos 20, 22 anos, ok? Para alguns, 20, 22 anos é a fase que inicia realmente o processo de trabalho, né? Quando está terminando a faculdade, começando o trabalho. Outros já estão trabalhando há um tempo, mas geralmente aos 20, 22 a gente ganha um plus, alguns já estão casados nessa fase, né? Então o nível de responsabilidade aumenta, ok? Então é o início da vida adulta. Lorena Mourão, bem-vinda, minha linda! Janice, bem-vinda. Ivone está dizendo aqui, muito trabalho. Irene Pereira dizendo, na adolescência fui rebelde também. Silvana está dizendo que a palavra que marcou a adolescência dela foi maturidade. Lúcia Margarete, eu trabalhava, cantava, era muito criativa nas artes e era muito alegre. Olha que maravilha. Carmen Lúcia, bem-vinda. Cláudia Trindade, lindinha, bem-vinda. Perfeito. Então, pensando aí na fase de 20, 22 anos, né, que é o início de vida adulta, estou colocando isso como marco de início de vida adulta. Que palavra marca você para esse início de vida adulta? A minha palavra foi um período de muito desafio para mim, né? 20, 22 anos, eu já estava casada, não tinha filho ainda, estava querendo ter, estava fechando a faculdade, estava precisando correr atrás de grana, estava com, né, muita dificuldade financeira. Então, acho que a palavra que mais descreve o meu início de vida adulta aí, por volta de 20, 22 anos,
Superação. Superação é uma palavra que faz sentido para mim aí nesse início de vida adulta. E para você, que palavra faz sentido? Ana, com 21 casou. Ana, você acredita que eu casei com 19? Silvana dizendo maternidade. Lúcia Margarete, 22 anos, casamento, muito feliz. A Ana começou as responsabilidades aí aos 12 anos, ela já começou a trabalhar. Começou cedo, né? Regina Silva, entre 22 marcou, foi algumas perda da avó. Depois muitas mudanças e trabalho. Olha, então de repente, Regina, a palavra aí é superação, né? Porque as perdas foi o lado negativo. O lado positivo é que diante da perda você teve que superar. Faz sentido aí para você? Comprometimento da Alebrito, da Larissa Faria, justiça, Marlene, decisão. Lorena, nascimento da minha irmã. Foi mesmo, Lorena? Eu lembro, aquele bebezinho. Lembro sim. A Dina disse, minha faculdade, quando ganhei uma bolsa de estudos, pois não tinha condições de pagar minha faculdade. Olha que lembrança linda, né? A Glauceli disse, profissão. A Irene disse, aos 22 para mim, sofrida. Fiquei um tempo no hospital, fiz cirurgia da supla renal, mas hoje estou curada. Amém. Olha, superação, milagre, né? São palavras que se encaixam aí. O Antônio disse, sou o tio Antônio e nessa fase... a palavra amor foi quando conheci. Gente, mas esse Antônio aqui é meu tio, mas é mesmo? Tio, que prazer ter você aqui, que honra, querido. Então foi nessa fase que você conheceu a tia Divina, né? Foi a fase que sua vida começou a ficar boa. Fala a verdade. Vocês estão gostando dessa viagem? Estão gostando desse mergulho? Vocês viram? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te ajudando a descer na caverna. Captaram? Eu estou te ajudando a fazer um mergulho na caverna. Óbvio, um mergulho mediado, onde eu estou te ajudando a ir verificando as pedras preciosas. Mas mesmo olhando para as pedras preciosas, algumas pessoas começaram a compartilhar uns elementos aqui. Eu mesma compartilhei, falei que foi uma fase difícil para mim no início da vida adulta. A gente acaba vendo uns morceguinhos, né? Vê umas escuridãozinhas assim também, não tem como não ver. Mas a gente consegue perceber as pedras preciosas que nós somos capazes de encontrar no meio dessa escura caverna que nós estamos visitando. Olha, a Gisele Moura está dizendo resiliência, Cláudia Trindade está dizendo descobertas, a Lúcia está dizendo continuei trabalhando e buscando realização do sonho. Olha que maravilha. A Marli Soares, superação e maternidade. Célia, né, tinha falado uma superação. Tá vendo? Que coisa linda. Gente, são suas pedras preciosas. Agora, reflete comigo o seguinte. Sabe essas palavras que vocês disseram? Elas não deixaram de existir. A criança sonhadora que você foi, a criança alegre que você foi, a criança brincalhona que você foi, ela tá aí dentro guardada. Pode ser que hoje você não esteja vivendo a mesma experiência de nível de alegria, ou não esteja sonhando, esqueceu como sonhar. Quer dizer, às vezes a gente se esquece, mas isso não deixa de existir. Entende? O que você é como essência continua guardado. Você apenas, por algum motivo, por conta, né, dos reveses da vida, deixa de se conectar com a sua essência. Mas a sua essência continua aí. Por exemplo, na adolescência, algumas pessoas disseram que era rebelde. Rebelde! Mas veja, a rebeldia lá na adolescência deve ter arrancado o cabelo dos seus pais, tá? Acho que sim, né? Deixar os seus pais de cabelo em pé, com certeza. Porque, assim, gente, ser pai e mãe de um adolescente rebelde não é fácil, não. Mas a sua adolescência passou. E qual que é o saldo positivo de um espírito de rebeldia? O rebelde é aquele capaz de lutar. O rebelde é aquele aguerrido, sabe? O rebelde é aquele que não desiste diante da situação. É aquele que alguém fala para ele, aqui é o ponto final. Se aqui é o ponto final, eu vou fazer uma escavação. Não tem jeito, é pedra. Ah, pois não tem jeito não, porque não tem jeito de escavar pedra. Pois eu vou pôr uma dinamite. Porque se aqui eu vou dizer que não é o ponto final, não é o ponto final. E não adianta me dizer que é o ponto final, porque eu não vou aceitar. Olha a rebeldia.
Então a rebeldia da adolescência, ela pode vir para a vida adulta com essa positividade, a força do trabalho, o desejo de lutar, né? A experiência de viver a maternidade. E gente, cada palavra que vocês colocaram, se eu fosse voltar agora e pegar palavrinha por palavrinha e fosse devolver para você, se a gente estivesse aqui numa sessão de terapia individual, onde eu pudesse devolver isso para você e a gente fosse puxar essa linha, esse fio condutor, né? E conquanto nós não estejamos, né? Não esteja sozinha com você aqui agora, então eu sugiro que você faça, que você puxe sozinha esse fio condutor, traga e presentifique. Se você presentificar essa palavra da infância, essa palavra da adolescência e essa palavra do início da vida adulta, Glauceli até falou aqui, ó, nossas pérolas. Olha aí. Se você presentificar isso, então você tem as suas pérolas para te ajudar a se reconectar com quem você é. Não é lindo isso? A Lloyd disse que teve o primeiro filho aos 17 e não tinha maturidade. Olha só. E aí, mesmo não tendo maturidade, você fez. E esse menino aí ganhou com essa mãe de qualquer maneira, não é? Que maravilha! Responsabilidades foi a palavra da Eva. Cristiane Paiva, bem-vinda. Aqui é Denise Godoy entrando, bem-vinda, minha cara. Whitson, bem-vindo. Então é isso. Ó, o Diego disse o seguinte: aos 22 eu tive o meu primeiro negócio falido. Diego, que fantástico, que extraordinária essa experiência. Porque se aos 22 você conseguiu falir o seu primeiro negócio, você já tem toda aí a bagagem para saber como lidar com a adversidade no momento de crise financeira. Pronto, o Diego tem um monte de coisa para ensinar para gente, não é? E isso é a conexão com a sua essência. Essas 3 perguntas, então, foram perguntas para você descer na caverna. Agora eu quero dizer o que você vai fazer com essa sua descida na caverna. Vamos lá? Descendo na caverna, você vai se perguntar: sendo eu quem eu sou, porque eu sou sonhadora, estou colocando uma palavra da minha infância, eu sou sonhadora, então não é que eu deixei de ser. Se eu era na infância, eu não deixei de ser, eu posso até não estar sonhando, no meu caso não é verdade, eu ainda sonho muito, mas pode ser que alguém não esteja sonhando, então eu não estou sonhando agora, mas a minha essência é ser sonhadora. A minha essência é ser rebelde. Isso não faz parte. Na minha adolescência eu não dei esse trabalho para meus pais, não era rebelde, não. Mas vamos pegar aqui a rebeldia que alguns colocaram. Pode ser que hoje você virou cordeiro para coisas que não devia virar. Pode ser que você está engolindo um monte de sapo que não devia estar engolindo. Então, essa potencialidade de rebeldia para usar de forma positiva está dentro de você. Então você vai recuperar. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Isso é minha essência. Se eu tenho essa essência, o que eu preciso fazer para resgatar prazer? Se eu tenho essa essência, o que eu preciso fazer para resgatar prazer na minha vida? Ó, o Diego tá dando risada aqui do que eu falei para ele. É isso aí, meu caro. Dizem os grandes que ninguém vai se tornar muito bem sucedido, ninguém vai estar acima, sabe? Porque está na linha mediana, ok, mas está acima da média. Ninguém chega num nível acima da média enquanto empresário, enquanto empreendedor, se não tiver falido pelo menos uma vez, né? Então você já faliu uma vez, ok, aprende com isso. E aí, não sei se você já está rico ou não, Diego, será que já está rico? Mas se não está rico, pelo menos esse critério para alcance de riqueza você já tem, que é ter falido uma primeira vez. Larissa dizendo: Márcia, que maravilha de comentário. Oh, gratidão, querida. Lúcia aqui batendo palminha. Lúcia Margarete dizendo: o tempo começou a fechar com 31 anos. Pois é. E olha, Lúcia, eu que te conheço de carnavais antigos, né, minha cara? De longa data. Eu conheci a Lúcia Margarete numa fase da vida dela que ela tinha esquecido como rir. Né? Ou que pelo menos o riso não era mais um riso profundo, né, Lúcia? Porque rir, você mesmo naquelas fases difíceis no consultório você ria, mas já não era mais um riso profundo, não era mais um riso genuíno. E ela, que foi uma criança cuja palavra essencial era ser risadinha, que foi uma adolescente cuja palavra essencial era ser cantora, né? Ela viveu, ela tá falando depois dos 31 anos, o tempo começou a fechar, né? Porque ela viveu um perrengue aí. Eu tive a honra, né, de acompanhá-la durante um tempo
E assim, né, eu sei que você voltou à sua essência, querida. Eu sou testemunha de que você voltou à sua essência e nunca perca ela de novo, né? Continue com ela agarrada aí para você. Diego dizendo, o tombo foi feio, estou me recuperando aos poucos, porém aprendi a lidar com o financeiro. Perfeito, Diogo. Essa lição ninguém tira de você nunca mais. Glauceli, superação de uma separação também é um aprendizado enorme. Sobrevivi. É isso aí, querida. Perfeito. Gregório Ávila chegando aqui conosco, bem-vindo. Gente, vocês anotaram? Não precisa ser no papel, é na cabeça, né? Essa pergunta que eu fiz, vou repetir. O que tem o potencial de resgatar em você prazer, sendo você quem você é na essência? A Lúcia Margarete respondendo, a honra foi toda minha, muito grata. Lorena, vou voltar à essência, não é uma tarefa fácil, é desafiadora, querida. Bem, eu optei de dedicar esse tempo maior para trazer vocês para esse momento de olhar para dentro, de descer na caverna. Eu vou ler a história é uma história longa, é a história Pele de Foca, Pele de Alma. E essa nossa live, o assunto dela vai ser dividido em duas partes. Então a gente fez esse caminho hoje, eu vou fechar a live lendo a história. Amanhã nós vamos voltar nesse mesmo tema, que é o retorno à sua essência, é um tema muito grandioso, assim, vale mais de uma live para ele. E nós vamos voltar a esse mesmo tema e aí a gente vai mergulhar na história. Mas o que eu quero? Eu quero que o seu inconsciente trabalhe com essa história de hoje para amanhã. Porque quando a gente conta a história, a gente conta para o nosso mundo racional, sim, porque está captando, as emoções estão, né, vivendo a história. Mas quando eu faço isso, eu estou jogando uma mensagem para o seu inconsciente que vai trabalhar isso em formato, inclusive, terapêutico, né? É sempre terapêutico o trabalho com histórias, tá? Então, a história de hoje eu vou ler, vou fechar a live. E amanhã, às 19 horas, eu te espero aqui de novo, aqui no Instagram, aqui no Facebook, pra gente continuar esse mergulho. E aí eu vou explicar a história de hoje, ok? A Lê tá dizendo, vou ter que ver essa live umas 5 vezes. Excelente, querida. Ela vai ficar salva na playlist do YouTube. Vai lá e vê quantas vezes você achar que tá te ajudando. Lúcia dizendo, a realização do meu sonho, no próximo ano me formarei em pedagogia. Que linda! Parabéns, minha querida. Ana Delfim, mesmo com todas as dificuldades que a vida me deu, sempre fui muito sorridente. Maravilha. Acho que eu já tinha lido aqui da Lúcia, né? A honra foi toda minha, muito grata. Eu sou muito feliz, querida, por ter te conhecido em momentos difíceis e ter sido testemunha viva, ocular da sua grande transformação. Isso para mim é um ponto de felicidade eterna. Então, senta que lá vem história. Houve um tempo que passou para sempre e que logo irá voltar. Em que um dia corre atrás do outro, de céus brancos e neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Neste lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes, as pessoas se acostumaram a trazer consigo os seus parques e botas já de propósito. Neste mesmo lugar, as palavras se congelam ao ar livre. As frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Neste lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Analuk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. Essa história aqui, gente, é uma história da cultura dos povos que vivem em terras geladas, tá? Então, por isso que está trazendo todo esse comentário aqui. Essa foi a terra que vivia um homem tão solitário que, ao passar dos anos, as lágrimas haviam aberto profundos riscos, abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava,
Ele se lembrava das antigas histórias de como as focas haviam um dia sido seres humanos e com um único remanescente daqueles tempos em que elas eram humanos eram os seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, às vezes selvagens e também amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas gigantes da sua face, aquelas fendas já gastas do seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as branquizas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre aquela velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da sua mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser as lembranças. Então ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam ser feitas de leite de lua. A sua pele cintilava com gotículas prateadas do salmão da primavera. E os seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água lhe batia, levando para cada vez mais junto da rocha. E ele ouvia os risos magníficos das mulheres, pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da pedra. O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. Imagina, né? Tão solitário e vendo essas mulheres nuas sorrindo. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe passava no peito como um couro molhado, e quase sem pensar, como se fosse o seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca que estavam ali jogadas. Tinha umas peles de foca jogadas sobre a rocha, ele foi lá e roubou. E ele escondeu uma pele que ele pegou por trás de uma saliência na rocha e ocultou a pele de foca dentro então daquele buraco. Logo uma das mulheres gritou uma voz que era a mais linda que ele já tinha ouvido. Como umas baleias chamando na madrugada, ou talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos, caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, acho que era melhor do que isso essa voz. Mas não faria diferença, por quê? Porque as mulheres agora estavam lá. Fazendo o que agora? Ora, elas estavam vestindo as peles de foca. Uma a uma, as mulheres foca deslizavam para o mar, gritando e granindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado. Pelo quê? Ele não sabia. Mas então ele saiu de trás da rocha e dirigiu um apelo àquela mulher. E disse: mulher, case-se comigo, por favor. Eu sou um homem solitário, case-se comigo, mulher, por favor. Respondeu ela, eu não posso me casar com você porque eu sou de outra natureza. Eu pertenço aos que vivem lá embaixo, no mar, no oceano. Case-se comigo, mulher, insistiu o homem. Em 7 verões, eu prometo que eu devolvo a sua foca de pele e você então vai poder escolher ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando para ele muito tempo e olhou para o rosto daquele homem com olhos que, se não fossem sua origem verdadeira, até pareceriam humanos, os olhos da mulher foca, né, com as quais ela olhava para ele. E ela respondeu: tudo bem, irei com você. E dentro de 7 verões nós tomaremos a decisão, ok? E assim, com o tempo, eles tiveram um filho, a quem deram o nome de Uruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias dos seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso de madeira branca com uma longa faca. Quando a mãe se levantava, o pequeno Uruk
Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e de todas as formas. Só que em vez de falar das formas de corvo, de urso, de lobo, ela contava histórias de vacas marinhas, baleias, foca e salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. Sua pele está meio seca? Não necessariamente essa que resolve com creme, a pele da alma. A princípio ela escamou e depois passou a rachar. A pele de suas pálpebras começou também a descascar. O cabelo da sua cabeça começou a cair no chão e se tornou de um branco pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar e ela procurava esconder o seu caminhar claudicante. E a cada dia os seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos e ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida. As coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Uruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era o seu pai repreendendo a sua mãe. Ouviu também o grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era o de sua mãe. E a sua mãe gritava: "Você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos. E agora já está chegando o 8º inverno. Eu quero que me seja devolvido aquilo do qual eu sou feita. Por favor." "E você, mulher?" vociferou o marido. "Você deixará a mim e ao seu filho se eu te devolver a sua pele?" "Eu não sei o que eu faria, se eu iria embora ou se eu ficaria. Eu só sei que eu preciso aquilo do qual eu pertenço." "Eu só sei que eu preciso daquilo ao qual eu pertenço." O que vai acontecer? A história não terminou. Eu vou concluí-la amanhã. Eu te espero amanhã, às 19 horas, para o nosso encontro aqui na Quarentena do Bem, onde eu vou terminar essa história e vou trazer os simbolismos dessa história da mulher foca. Por enquanto, deixa o seu inconsciente trabalhando com isso aí. E vamos mergulhar mais profundamente nessa caverna para você retornar à sua essência e encontrar o seu espaço de felicidade. Beijo no coração e até amanhã. A Aline entrou gigante, minha mestre. Gratidão, querida Aline. Bruno também entrou aqui depois, Lindomar. Gente, muito obrigada por estarem aqui e eu espero vocês amanhã para a gente concluir essa história, tá bom? Tchau, tchau.